Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa matéria de análise de 1 Tessalonicenses. Nós estamos analisando o capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11. Nessa sessão, o apóstolo Paulo vai tratar basicamente a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo, ok? Para a gente entender bem o contexto, vamos aqui para o nosso esboço. Então, eu expliquei a vocês que a segunda grande sessão do livro de 1 Tessalonicenses, que vai do capítulo 4 até o final do capítulo 5, ela pode ser dividida em três grandes partes. A primeira parte e a última parte, elas dizem respeito aos relacionamentos dentro da igreja. E entre essas duas partes, o apóstolo Paulo vai falar quanto à volta de Cristo. Isso porque no final do capítulo 3, o apóstolo Paulo conecta o progresso na santificação com a vinda de Cristo. Então ele vai falar a respeito de questões práticas na igreja relacionadas à vinda de Cristo. Ou seja, uma vez que a vinda de Cristo é iminente, uma vez que os mortos voltarão com Cristo, nós temos esperança. Então nós precisamos viver uma vida santa à luz do fato de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, basicamente, estas são as questões aqui nessa última grande sessão, que aí na sua tela está como ponto 3, instruções e exortações práticas. Na aula passada, nós começamos a estudar o capítulo 4, ok? Eu vou rapidamente lembrar a vocês alguns pontos importantes aqui. Eu expliquei a vocês que o apóstolo Paulo faz um tratamento a respeito da vinda de Cristo de duas formas e em dois assuntos, ok? Em primeiro lugar, no capítulo 4, versículo 13 até o final do capítulo 4, a questão aqui é com respeito aos que dormem, ok? Então, provavelmente era uma dúvida, uma deficiência no conhecimento daqueles irmãos quanto aos que já morreram. Então, se os que já morreram continuam só dormindo, ou se os que já morreram vão poder presenciar a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 14 que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, haverá um relacionamento, os que dormem vão experimentar a vinda de Cristo. Só que enquanto nós, os vivos, vamos experimentar aqui da terra, enquanto nós, os vivos, estaremos aqui, os mortos virão em companhia de Jesus para serem ressuscitados. É isso que ele vai explicar aqui dos versículos 15 a 17, que haverá uma ordem, tanto no processo de experiência da vinda de Cristo, quanto no próprio processo da vinda de Cristo. O processo de experiência da vinda de Cristo será, primeiro, os que estiverem mortos, depois os que estiverem vivos. E, em segundo lugar, existe um processo na própria vinda de Cristo. Primeiro haverá a ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Então, Jesus descerá até o céu para encontrar-se, então, com aqueles que foram transformados e ressuscitados para estarem com ele para sempre, ok? Eu também dei uma palavrinha sobre a relação desse texto no debate quanto ao arrebatamento, explicando que todas as posições defendem que haverá um arrebatamento. A questão é quando isso vai acontecer. Antes, durante ou depois da tribulação, ok? Agora, irmãos, entrando no capítulo 5, o assunto vai ser o mesmo, vai ser a relação com a vinda de Cristo. Porém, como eu expliquei a vocês na aula passada, a questão agora, ela não vai ser mais quanto aos que dormem, ok? Agora a questão vai ser relativamente aos tempos e épocas. A questão aqui, então, diz respeito ao tempo do cumprimento,
a época do cumprimento, ok? Lembrem-se que sempre foi uma questão quando Jesus Cristo voltaria. Essa questão foi colocada pelos apóstolos em Mateus capítulo 24 e foi colocada também pelos apóstolos em Atos capítulo 1 e pelo visto era também uma questão aqui entre os tessalonicenses, ok? Então era muito comum, certo? Os estudiosos sugerem que era muito comum a crença dentro dos círculos judaicos e da igreja que a volta de Cristo ela teria um tempo inesperado, onde as pessoas não sabiam quando é que o Senhor Jesus Cristo voltaria. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz: não há necessidade de que eu vos escreva, certo? Então o apóstolo Paulo sabe que eles mesmos já sabiam, já entendiam que quanto aos tempos e às épocas do Senhor Jesus Cristo, ninguém sabia. Não havia necessidade que ele esclarecesse ou escrevesse sobre essa questão, porque ninguém sabia quando Jesus Cristo voltaria. É isso que ele fala aqui no versículo 2. Vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É muito importante, irmãos, antes da gente avançar no nosso raciocínio, que nós entendamos aqui alguns pontos, não só para esse versículo, como por todo o texto. A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai fazer várias referências ao texto de Mateus, capítulos 24 e 25, ok? Neste texto você tem aqui o discurso da oliveira, do Monte das Oliveiras, certo? Então, nesse discurso do Monte das Oliveiras, ou discurso da oliveira, o Senhor Jesus Cristo vai responder exatamente a mesma questão aqui, certo? Quais sinais haveriam da sua vinda e quando todas essas coisas iriam acontecer? Então, Jesus vai responder para eles de que não haveria como saber o dia, mas que haveria como nós sermos vigilantes. Então, nesse discurso da oliveira, nesse discurso lá do Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus Cristo, ele basicamente trata de dois assuntos, dizendo que a sua vinda não se dá para saber o dia e avisando então quanto aos sinais para que eles estivessem vigilantes quanto ao cumprimento dos sinais que iriam preceder o dia da sua vinda, ok? Então o apóstolo Paulo, ele vai escrever aqui amplamente baseado no discurso do Monte das Oliveiras, certo? Então eu vou sublinhar aqui várias referências ao discurso do Monte das Oliveiras para vocês. Primeiro, ele fala aqui que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O Senhor Jesus Cristo fala isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 43, onde ele fala que a vinda dele viria como ladrão. Depois aqui ele diz: quando vierem paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então isso aqui é quase que uma citação do que é dito lá em Mateus, Marcos e Lucas, no discurso do Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui também a respeito das dores de parto. Ele também usa isso, Jesus também mencionou isso no seu discurso do Monte das Oliveiras, certo? Então, ele fala de novo a respeito do dia como ladrão, vos apanhe de surpresa. Isso também é quase que uma citação direta do que o Senhor Jesus Cristo
fala, certo? Então ele diz aqui a respeito de vigiar. Jesus também usa essa palavra bastante, a palavrinha vigiar, quanto ao que nós devemos fazer em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, me parece muito claro que o que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, ele está baseado no que Jesus falou lá em capítulo 25, especialmente do capítulo no capítulo 25, especialmente do livro de Mateus, ok? Outra coisa muito importante da gente entender é sobre o que o apóstolo Paulo se refere quando ele fala de o dia do Senhor, ok? Muita confusão é feita, muita afirmação equivocada é feita quando as pessoas conectam a expressão dia do Senhor exclusivamente ao momento da vinda de Cristo, certo? Isso não reflete o ensino do Novo Testamento nem do Antigo Testamento, certo? A expressão dia do Senhor, ela é uma expressão que encontra sua raiz já no Antigo Testamento e sempre representava, era uma expressão para representar o julgamento no final dos tempos, ok? Então, sempre o dia do Senhor refere-se a um julgamento que sobreviria sobre o mundo ou sobre Israel no final dos tempos. Só que o próprio Antigo Testamento fala a respeito de várias prefigurações desse dia do Senhor. Vários eventos que ocorriam durante a história que prefiguravam essa destruição ou esse julgamento final, certo? Se você estudar os textos judaicos fora da Bíblia, mas os textos judaicos que falam a respeito de linguagem apocalíptica, você vai perceber que esse dia do Senhor sempre era tratado como um complexo de eventos no final desta era que iria trazer o julgamento final. E que este complexo de eventos era precedido por sinais, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que este complexo de eventos vem como ladrão. Lembre-se, não é que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a vinda de Cristo em si vem como ladrão. Ele está falando de um complexo de eventos que vem como ladrão, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a vinda de Jesus, ela é tratada pelo apóstolo Paulo de maneira iminente. Sim, só que a vinda de Jesus, iminente, ela não é sozinha. Ela vem acompanhada a uma série de eventos que inclusive precedem esta vinda, ok? E que nós precisamos estar vigilantes quanto a este complexo de eventos. Como é que nós sabemos, então, que o dia do Senhor é um complexo de eventos? Não só pelo texto de Mateus capítulo 25, que vai deixar isso bastante claro, como também pelo próprio texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ok? Então, antes da gente avançar e eu explicar isso, só lembrando a vocês que aqui o que o apóstolo Paulo diz? Ele apresenta a questão no versículo 1, a questão dos tempos e épocas. E ele já responde no versículo 2. Ele diz, o dia do Senhor vem como ladrão, ou seja, o dia do Senhor virá de maneira iminente. Não é algo que nós podemos saber exatamente o momento. Ele virá de maneira iminente. Lembrando então que este dia do Senhor é um complexo de eventos, ok? Então, como é que nós sabemos que esse dia do Senhor é um complexo de eventos? Ou o que dia do Senhor é esse? É isso que o apóstolo Paulo vai explicar aqui nos versículos 3
e 4, certo? Ele diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Vamos entender isso daqui. Paz e segurança, irmãos, eram lemas ali na sociedade romana, certo? Então, na época dos romanos, existia uma expressão pax et securitas, que era uma expressão que apontava para o ideal do império, que é algo que era esperado de todo o império romano. A ideia de que houvesse total paz e total segurança dentro do império. Porém, em vários momentos durante a história, houve evidências de que paz e segurança eram um falso sinal de que tudo estava realmente bem. Você tem, por exemplo, em Jeremias capítulo 6, versículo 14, dizendo a respeito de falsos profetas, dizendo o seguinte: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que é coisa envergonhar-se. Que coisa é envergonhar-se? Portanto, cairão com os que caem quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Ok? Então, no primeiro século da era cristã, o que aconteceu? O imperador, ou o general Pompeu, ele entrou em Jerusalém sugerindo paz para todos. Só que poucos anos depois, o general Tito invadiu Jerusalém, trazendo total destruição. Isso aconteceu no ano 70, ali no primeiro século, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? Que o dia do Senhor será marcado por um anúncio, e este anúncio tem um caráter oficial, porque ele usa um lema romano, um anúncio de paz e segurança, ok? E nós percebemos isso acontecendo no ano 70 da era cristã. Então nós temos aqui um referente histórico de como isso vai acontecer. Haverá um anúncio de paz e segurança, e então chegará a repentina destruição. Outra afirmação que o apóstolo Paulo faz, baseado no discurso do Monte das Oliveiras, é que isso será como as dores de parto que está para dar à luz, certo? Então essa ideia de dores de parto na mentalidade judaica sempre foi relacionado a um processo de agonia. E aqui o apóstolo Paulo está falando daqueles momentos finais do parto, não de todo o processo. As dores do parto são aquelas dores finais que são as principais. Então, ele está dizendo que o dia do Senhor, ele vem como dores de parto. Eles são repentinos, eles simplesmente começam e são intensos, certo? São intensos a ponto de estar prestes a dar à luz. São as principais dores do parto. Então, o dia do Senhor será um tempo de repentina destruição e um tempo de grande agonia. É isso que o apóstolo Paulo está querendo explicar. E em terceiro lugar, ele fala que é um dia de vingança, de nenhum modo escaparão. Então, aqueles que estiverem neste mundo não vão escapar. Aqueles que estiverem neste mundo irão todos ter sobre si o dia do Senhor, ok? Não vão escapar do dia do Senhor. Porém, o apóstolo Paulo coloca aqui um mas. Ele diz, mas vós, irmãos. Então, note que aqui, nesse escaparão, pressupõe-se um eles,
ok? Eles sofrerão a destruição, lhes sobrevirá a destruição, versículo 3. Então, eles sofrerão a destruição no dia do Senhor. Mas vós não estáis em trevas. Então, agora o apóstolo Paulo vai usar a ilustração da luz e das trevas, ok? Então, estar nas trevas é estar sujeito a ter sobre si o dia do Senhor. E ser filho da luz, ou filho do dia, é estar sujeito a escapar do dia do Senhor. É essa a ideia desenvolvida aqui nos versículos 4 e 5. Vocês não estão em trevas, por isso esse dia não vos apanhará de surpresa. É isso que Paulo está dizendo. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está explicando? Que há dois grupos. O grupo que vai escapar daquele dia e o grupo que não vai escapar. Um grupo que não vai ser pego de surpresa, por isso estará pronto para escapar daquele dia, e o grupo que será pego de surpresa e que por isso não vai escapar e vai sofrer a repentina destruição naquele dia, ok? Então note que o dia do Senhor não é meramente a vinda de Cristo, pois Paulo não estaria colocando o dia do Senhor como vinda de Cristo aqui, como algo do qual nós deveríamos não querer desfrutar, certo? Então ele está falando de um complexo de eventos, este complexo de eventos que é o dia do Senhor. E então, irmãos, os versículos 6 até o versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar agora em tom de conclusão, certo? Ele diz assim, pois, assim como ele vai fazer aqui no versículo 11, quando ele diz, consolai-vos, pois. Então agora o apóstolo Paulo vai falar a respeito das consequências práticas. E ele vai falar a respeito das consequências práticas usando basicamente duas ilustrações, ok? A primeira ilustração é a ilustração aqui nos versículos 6 e 7, que falam a respeito de estar acordado, ok? Então ele diz, assim pois, não durmamos como os demais. Lembrando que demais aqui diz respeito aos incrédulos, certo? Lembre-se do contexto de 1 Tessalonicenses, os demais diz respeito aos incrédulos. Então ele diz, não durmamos, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que existem aqueles que são das trevas e aqueles que são do dia. Os que são das trevas não irão escapar do dia do Senhor. Os que são do dia irão. Sendo assim, não vamos dormir, vamos vigiar. Aqueles que são das trevas, eles dormem e por isso vão ser pegos de surpresa. Já aqueles que são do dia, eles vigiam, eles são sóbrios, inclusive à noite. Então ele diz que os que dormem, dormem de noite. Então, já que eles são das trevas, eles vão dormir. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que aquelas pessoas que são das trevas, agem nas trevas. Eles dormem e se embriagam. Eles fazem aquilo que é típico de se fazer à noite. Ou eles dormem, ou eles se divertem. Ou eles dormem, ou eles fazem as coisas no escuro para fazerem escondido. Então eles mantêm uma conduta das trevas, uma conduta
noturna, que envolve o dormir e o se embriagar. Já nós, que somos do dia, veja aqui que ele continua com a ilustração do dia e da noite, sejamos sóbrios. Então, quem é do dia está acordado. Quem é do dia não dorme. Quem é do dia faz aquilo que é característico do dia. E então ele usa uma outra ilustração aqui, que é a ilustração do guarda. Ele fala de armadura, revestir-se da couraça da fé e tomando como capacete a esperança da salvação. Então ele diz que o crente deve ser como um guarda que se reveste para vigiar. Ele é do dia, por isso ele é vigilante, ele está acordado. E qual é a marca de quem está acordado? Ele é marcado por fé e por amor. Então note que ele coloca aqui a fé, o amor e a esperança, que você deve saber por outros textos que para o apóstolo Paulo, fé, amor e esperança são os 3 elementos básicos do cristianismo. Todo cristão é marcado por fé, que é aquilo que traz a salvação, que é o meio pelo qual Deus nos dá a salvação, o amor, que é a evidência principal da salvação, que é a demonstração de amor pelos irmãos, e a esperança, que é a dimensão futura da salvação, certo? Então o apóstolo Paulo mostra aqui que nós devemos nos revestir daquilo que nos torna cristãos. Nós devemos viver como cristãos. Aqueles que vivem como cristãos, aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, eles são vigilantes, eles são sóbrios e por isso eles escaparão do dia do Senhor, ok? É isso que o apóstolo Paulo então vai dizer aqui no versículo 9. Ele diz: Deus não nos destinou para a ira. Então existe muito debate sobre que ira é essa que o apóstolo Paulo está falando. Será que o apóstolo Paulo estaria falando aqui da ira vindoura, da ira do inferno? Ou será que ele está falando aqui da ira a respeito do dia do Senhor? O contexto aqui parece muito claro, ok, irmãos? O contexto aqui parece claro de sugerir que esta ira diz respeito ao dia do Senhor, ok? Então Deus não destinou para sofrer esta ira que virá sobre o dia do Senhor. O que Deus nos destinou? Para alcançar a salvação. Agora veja bem, para a gente entender o argumento de Paulo, certo? Note que o versículo 8 fala da esperança da salvação. Vamos voltar um pouquinho aqui no nosso contexto até o versículo 13, quando ele fala daqueles que não têm esperança. Então vamos incluir aqui esperança de salvação, certo? Então, existe aqueles que não têm esperança da salvação e aqueles que têm a esperança da salvação. Os que dormem têm a esperança da salvação. Os descrentes não têm esperança da salvação. Que salvação é essa que Paulo está falando? Ele está falando da salvação futura, a esperança da salvação. Ele não está se referindo àquela salvação que nós ganhamos pela fé, mas a salvação futura, da qual nós esperamos. E que salvação é essa? É o que é expresso aqui no versículo 14, que diz respeito à ressurreição, irmãos. A esse momento que é mencionado aqui
nos versículos 16 e 17, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa salvação que será dada, que será recebida no momento do arrebatamento, é a salvação da qual os crentes não estão destinados. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que uma vez que o dia do Senhor virá, aqueles que não são crentes sofrerão a ira de Deus naquele dia. E aqueles que são de Cristo, que possuem a fé, o amor e a esperança, serão salvos por meio da ressurreição e do arrebatamento para não desfrutar deste momento de ira, certo? Então essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. E ele conclui então no versículo 11 dizendo: consolai-vos então e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, Paulo conclui com uma palavra prática, certo? Que o fato de que um dia o dia do Senhor viria, isso deve nos levar a expressar a nossa fé cristã, o nosso amor e a nossa esperança no tempo presente. O tempo presente é o tempo de nós confirmarmos que somos realmente salvos por meio da fé, do amor e da esperança. Confirmarmos que não vamos sofrer a ira que virá no dia do Senhor, mas que seremos salvos. Então nós devemos progredir na salvação, progredir em santidade, progredir no amor, porque tudo isso é marca daqueles que não passarão pelo dia do Senhor. Então, resumindo o argumento do apóstolo Paulo, aqui no começo do capítulo 5, versículos de 1 a 11. O resumo do seu argumento é o seguinte: visto que não sabemos quando virá o dia do Senhor, vivam como aqueles que não passarão pelo dia do Senhor. Exibam em suas vidas o progresso em santidade que é marcado, que é marca daqueles que escaparão do dia do Senhor e que serão salvos. Não durmam, porque isso é marca daqueles que não irão escapar do dia do Senhor. Nós somos do dia, então exibam isso na vida de vocês. Esse é o argumento principal de Paulo, que vai levar então ele a continuar as suas exortações práticas agora a partir do versículo 12, ok? Então é isso, irmãos. Eu espero que você tenha entendido bem essa análise aqui. É um texto muito rico, é um texto muito interessante. Espero que você tenha compreendido a nossa análise desse texto. Então, na próxima aula a gente avança. Fiquem com Deus e até lá.